você que nos acompanha, eu sou a Camila Cantoia, integrante da PASCOM, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Caminhando com Fátima, o podcast oficial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Monte Carmelo, Minas Gerais. Eu sou o Padre Walter, motivador deste podcast e também pároco desta paróquia Nossa Senhora de Fátima em Monte Carmelo. Também sejam bem-vindos a este momento de reflexão. Nós vamos aprender muitas coisas juntos, refletindo juntos sobre o amor que nós temos para com Nossa Senhora e o que Nossa Senhora representa para nós, a nossa caminhada cristã. Quem sabe desenvolver aí uma verdadeira espiritualidade mariana, pegando assim o estilo de Nossa Senhora, um estilo de vida de pureza, de simplicidade, mas também de profundidade, de compromisso com o reino de Deus. E no episódio de hoje vamos conversar sobre a presença de Nossa Senhora na vida da nossa paróquia, na caminhada de fé de tantos devotos e na missão de cada um de nós. E para isso, Padre Walter, vamos receber aqui hoje, a gente está recebendo aqui hoje a Marlene Fátima Bonifácio Oliveira, que é ministra da Palavra, o Celso José dos Santos e a Terezinha Souza Silva, que são fiéis atuantes e presenças marcantes em nossa comunidade. Então, prepare o seu coração para estar junto conosco nesta reflexão desse episódio de hoje, Caminhando com Fátima. Esse podcast é um oferecimento da Criativa Presentes, Depósito de Areia Vitória, Hidrocil, Autoelétrica do Vanderlei. Conta com o apoio da Pastoral Familiar, Terço dos Homens, Terço Mães que Oram pelos Filhos, Mãe Rainha, CCP e PASCOM, Nossa Senhora de Fátima e Bom Pastor. Mais do que uma imagem ou título, Maria é presença viva. É mãe que caminha conosco, que intercede, acolhe e nos conduz a Jesus. Quando falamos de Nossa Senhora, falamos de uma mulher que disse sim a Deus. E com esse gesto mudou toda a humanidade. E Maria continua dizendo sim todos os dias na vida daqueles que confiam na sua intercessão e se deixam conduzir pelo seu amor materno. Nesse primeiro bloco, queremos ouvir como Nossa Senhora se revela na caminhada de fé, na vivência comunitária e nos testemunhos de quem caminha conosco. E aí, Marlene, a gente vai começar com a senhora. Conta pra gente, como que a palavra de Deus nos revela Maria como um modelo de fé, escuta e obediência? E de que forma, né, essa vivência pode inspirar a nossa caminhada cristã hoje? Maria é modelo de fé quando ela disse sim na anunciação. Ela não questionou, não argumentou, ela acreditou e ela confiou na palavra de Deus anunciada pelo anjo Gabriel. E ela tornou-se para mim esse modelo de fé que busca, que acredita. É obediente, porque Maria foi e é obediente a Deus. E na escuta, ela sempre escutou Deus, ela escuta Deus. E na sua caminhada com Jesus, desde a anunciação, ela sempre diz, né, para nós escutarmos Deus. Em boda de Caná, ela se revelou isso para nós. Ela mostrou, quando ela disse aos serventes, fazei tudo o que eles disserem. E é essa a minha busca. E peço a ajuda dela, para que eu possa fazer aquilo que Deus me disser, mas que eu preciso entender o que Ele quer de mim. Aí eu peço para ela me ajudar. Nossa Senhora, desde o início, foi consagrada a Deus. A gente imagina uma criança judia que vivia com os pais santos, né, consagrados a Deus. Isso é sagrado na cultura judaica, essa experiência de fé, de uma consagração. Uma jovem que queria viver completamente consagrada a Deus e de repente recebe esta missão, né, de ser a mãe do Salvador. Então veja que o sim de Maria é algo que o próprio Deus, né, que abre os céus para chegar até nós através de um sim de uma mulher, né?
ou seja, ele pede licença para que realmente se encarne, né? A palavra se faz carne em Maria, mas pelo sim de Maria. E para todos nós, né, o ponto de partida é a fé que cada um deve dizer, ou seja, a fé é o compromisso, é a responsabilidade. Quando dizemos sim, não é sim no sentido de um sentimento, mas no sentido de compromisso de uma missão. E Maria, então, cumpriu essa missão a partir da decisão de viver essa consagração total a Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Muito bem. E Marlene, conta aqui pra gente, qual que é a atitude ou testemunho de Nossa Senhora que mais toca o seu coração e que costuma iluminar aí as suas pregações e reflexões junto às comunidades? Eu retorno ao sim, porque quando Maria diz sim, ela confiou totalmente na promessa de Deus. E essa atitude, para mim, ela tem um valor muito grande, porque ela ensina a dizer sim a Deus e acreditar que quando Ele me chama, Ele tem um propósito para mim. E quando eu digo sim, Ele me ajuda a viver esse sim. Mas esse sim é através de Maria, porque como ela viveu, eu peço sempre a ajuda dela. É uma atitude, né? E que eu acho muito importante também a boda de Caná, quando ela atenta às necessidades do seu povo. Ela estava numa festa, acaba um vinho, ninguém falou para ela. E assim Maria é atenta na nossa vida e ela sabe de tudo que nós precisamos. E ela chega até seu filho Jesus e fala e pede. Então eu vejo assim, dessa forma. E quando ela disse para o servente fazer tudo o que ele vos disser, eu busco e peço a ela que me ajude a estar atenta também. E eu procuro viver essa realidade dentro da minha casa, no meu trabalho e na minha comunidade paroquial. Estar atenta. E o importante também é o acolhimento. Maria sempre acolheu a todos e ela nos acolhe. Um testemunho importante também que eu vejo de Maria é ela presente no Calvário. Ela estava lá, no sofrimento. Ela estava lá, firme, acreditando na promessa. Filho morto, filho pregado na cruz. E ela estava lá, acreditando em Deus. É isso que eu quero para mim. Nas maiores dificuldades, junto com Maria, eu estar ali, dizendo assim para Deus. Maravilha. E Celso, conta aqui pra gente. O que que a devoção a Nossa Senhora significa para o senhor e que há tantos anos caminha aí com a nossa paróquia? Bom, a devoção à Nossa Senhora, para mim, significa o caminho mais pleno para encontrar Jesus Cristo. Ela que nos leva ao seu Filho Jesus. E ela nos ensina três coisas muito importantes para nós: a humildade, o serviço e o amor. Quando nós se tornamos pessoas humildes, a graça de Deus acontece na nossa vida. Porque Deus não se manifesta num coração orgulhoso, né? Mas quando nós tornamos pessoas humildes, é que a graça vem. Olha só, quando você é uma pessoa humilde, você se abre às graças de Deus. O anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, nós, quando abrimos o nosso coração, a graça de Deus acontece na nossa vida. Em segundo lugar, o serviço, né? Maria nos ensina a servir. Maria, humilde serva, obediente a Deus em tudo. Olhe bem essa frase de Maria para o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, o serviço, Maria, quando fica sabendo da gravidez de Santa Isabel, ela sai às pressas, vai à região montanhosa, né? Para quê? Para servir. Então, isso ela nos ensina que nós precisamos também servir ao nosso irmão, servir a nossa comunidade, né? E o amor. Também, né, em terceiro lugar, o amor às coisas de Deus. Maria não procurava ter privilégio, fama, né? Ela sempre foi humilde, conseguiu ficar
sempre humilde e fazia tudo por amor. E precisamos imitar Nossa Senhora nessa parte. É o que eu tento fazer todos os dias. Legal, muito bom. E dona Terezinha, a senhora se lembra qual foi o primeiro momento que a senhora sentiu a presença de Maria na vida da senhora? Olha, eu desde criança, eu tenho uma presença muito forte, assim, de Maria na minha vida. Eu não sabia nem ainda rezar, né? Eu era criança muito carente de tudo do mundo que oferecia naquela época pra gente. A gente era muito pobre, muito humilde, não tinha nem conhecimento com a reza do terço, né? Mas eu era apaixonada já, né? Pela oração do terço. E continuei, né? E Maria, lá um belo dia, ela me convida, né? A ser uma coordenadora do movimento Mãe e Rainha da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pelo qual eu fiquei muito feliz, né? Estou até hoje como uma coordenadora, 10 anos faz agora em maio, né? Nesse trabalho maravilhoso, mas já participava já do movimento Mãe e Rainha desde o ano de 2002, né? Já juntamente com a Paróquia Nossa Senhora de Fátima e a Nossa Senhora do Carmo. Então, para mim, é muita felicidade trabalhar por Maria e levar Maria e Jesus às famílias, né, do movimento Mãe Rainha, como já lá no passado, Maria foi visitar sua prima Isabel, ela já com seu filho Jesus, né, no seu ventre, ela já fez aquela visita para aquela família, né, Isabel e Zacarias ali, e João Batista também, que estava sendo, né, ali na gestação. Então, eu vou lá naquele momento, daquela visita, né, e continuo esse trabalho com Maria. Não é fácil. E, assim, né, a gente mais vai na luta, nunca perder a fé e a esperança, né, sempre acreditar na presença de Maria, nessa força de Maria. Especialmente, eu agradeço a Deus muito pelas 13 zeladoras de 13 capelinhas, né, que a gente tem aqui na paróquia. E, então, o movimento da cidade que no Monte Carmelo é o que tem mais nas capelinhas, né, movimento maior. Eu sou muito agraciada, sabe, por esse momento que Maria me escolheu. E eu vou trabalhar sempre com fé e esperança, nunca desanimar, porque Maria é a minha fortaleza. Mãe Rainha, princesa admirável de Schoenstatt, né? Quando a capelinha visita, Mãe admirável, quer dizer, Nossa Senhora visitando, né, as casas. E Maria é, de fato, intercessora, já foi muito bem falado, né, pela Marlene sobre essa dimensão da intercessão. Como é bonito, né, a gente ter esse espaço dedicado a Maria, mas não no sentido de que ela vai substituir Cristo. Eu digo assim, né, que os nossos irmãos evangélicos protestantes, eles devem entender que não existe nosso Senhor Jesus Cristo sem a mãe, sem Nossa Senhora, né? E nós, claro, não podemos esquecer que não existe Nossa Senhora sem Jesus Cristo. E Nossa Senhora é a via de acesso, né, ao próprio cristianismo. Portanto, compreender que Maria intercede por nós, quem sabe voltar àquela imagem bonita de Nossa Senhora aos pés da cruz, quando Jesus Cristo dá de presente Nossa Senhora para nós, né? E claro, Nossa Senhora traz para nós a cada momento o grande presente que é Jesus. Eu me lembro fazendo um retiro espiritual em 2008 e tive uma espécie, né, de uma imaginação, uma revelação. Uma mulher entrega uma criança para mim. Depois, no final do retiro, cheguei a essa conclusão. É Nossa Senhora que entrega a cada um de nós, sobretudo nós sacerdotes, no centro da espiritualidade do presbítero é Nossa Senhora. E eu escolhi como lema da minha ordenação, há 30 anos atrás, fazei tudo o que ele vos disser, e fui ordenado, então, no dia 13 de maio de 1996, portanto, né, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, o meu carinho para com Nossa Senhora é um carinho do tamanho do mundo. Que legal. E a fé, ela se fortalece quando é testemunhada. Cada experiência vivida com Deus,
por meio da intercessão de Maria, nos lembra de que ela continua cuidando dos seus filhos, escutando as nossas preces e nos sustentando nos momentos de alegria e também nos momentos difíceis. Então, Marlene, você poderia compartilhar com a gente, com a gente, um testemunho marcante de fé vivido ou acompanhado por você? Eu tenho vários. Conta pra gente. Vários. Vou contar uma. Essa, como se diz, eu presenciei assim. Eu nasci muito pequena, o meu tamanho hoje. Então, e eu tive um problema aspirei. Uhum. Minha mãe estava me amamentando e eu aspirei. E eu fui perdendo as forças. Aí chegou uma senhora lá, a vizinha, Ana, minha mãe chamava, Ana, essa menina, ela, ela pode morrer a qualquer momento, porque eu estava perdendo as cores, as forças, né? Aí ela falou assim, não, mas Senhora de Fátima vai ajudar a Marlene. A Senhora de Fátima me pegou e me levantou no alto, né? E falou assim, Marlene, né? Nossa Senhora, ela é sua. E eu coloco o nome dela de Fátima. Tanto é que eu sou Marlene Fátima, por esse episódio, em que Nossa Senhora intercedeu e eu estou aqui. Interessante. Eu estaria, né, conforme eu tinha ruxeado, eu já tinha perdido todas as forças. E isso se repete. Foi meu menino, meu filho mais velho, Gabriel, eu estava amamentando ele e o menino aspirou. Saiu leite pelo nariz, pela boca, e ele foi perdendo as forças, ele desmaiou. E eu gritei, Nossa Senhora, me ajude. Fala para Jesus. E deu um vento. E esse vento forte acertou nele assim no meu menino, e ele pegou e voltou. E então, assim, é intercessão de Nossa Senhora. Então, foi eu, o meu filho, e tem um marcante também. Eu tenho um problema visual forte, eu tenho vários problemas da visão, e eu perdi a visão do olho direito, fiquei cega, total. No dia em que foi fazer uma prótese, o médico, há mais de 30 anos. Então, o médico tirou a medida do meu olho para poder fazer uma prótese. E eu falei assim, mandou voltar para casa, isso em Uberlândia, lá no Santa Genoveva. E aconteceu, chegando em casa, eu falei assim, Nossa Senhora, a única coisa que eu queria era enxergar, ver tudo. Eu queria tanto enxergar Nossa Senhora. Só isso que eu queria. E chamei por ela, ser minha madrinha, que eu chamo Fátima, né? Ser minha madrinha. Aí marcou a cirurgia, né? Eu fui para o centro cirúrgico. Cheguei a tomar aqui um coquetelzinho, né? Na hora que tirou o tampão, depois do tampão, eu estava cega, tinha 45 dias. À espera da prótese. Quando eles iriam me fazer a cirurgia, minha visão voltou. Eu gritei, mãe, me ajuda, mãe. E a visão voltou, eles falou que era sugestão. Mas, estou aqui. Nossa Senhora de Fátima. Então, sabe, episódios marcantes em que ela me socorreu. E tem um bonitinho, foi no dia da festa Nossa Senhora de Fátima. E todo mundo, né, o povo do Rondor é assim, né, corre para pegar as flores. E eu passei o dia inteirinho enfeitando a Nossa Senhora com as flores brancas. E quando nós fizemos a procissão, colocaram no caminhão, era um caminhão, peguei caminhão ali na porta. E eu dei muito vontade de pegar uma flor. E não tinha flor para mim. Acabou. Eu falei, nossa, mãe, você não deixou nenhuma flor para mim? Então eu vou pedir uma coisa, já que você não deu flor, me leva na sua casa. E por incrível que pareça, né? Ela me levou lá em Fátima. Uau!
Pede com a mãe, que a mãe pede pro filho. Eu não perguntei pro padre igual assim, ó, pobre pode ir, pobre pode ir viajar assim para a Europa? Ele falou assim para mim, o que faz? Vende tudo que tem e vai. Celso, o senhor tem algum testemunho marcante? Eu tenho vários, mas eu Conta, gente. cito um assim, mais recente. Em 2024, em plena novena em louvor a Nossa Senhora de Fátima, a trezena, aliás, né? Minha esposa foi diagnosticada com câncer, grau 3. Exatamente, o chão saiu debaixo de nós, mas de joelho dobrado. Novena e novena. Com o tratamento que ela foi fazendo, graças a Deus, hoje ela está curada. Foi muita oração, muitos terços, joelho dobrado, eu e ela, minha filha, até meus netos. Ajudava a rezar, meu genro, a família inteira. Os que sabiam, porque muitos nós não contamos, ninguém ficou sabendo. Hoje eu estou contando isso aqui. Mas, para a glória de Deus, Deus curou a minha esposa. E não precisou fazer quimioterapia, radioterapia? Fez radioterapia, 25 sessões de radioterapia, 5 de braquioterapia em Uberlândia. Mas, graças a Deus, com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora de Fátima, hoje ela está curada. A gente vai fazendo acompanhamento e patrocínio, só acompanhamento de 4 em 4 meses, mas agora, graças a Deus, Amém. ela está bem. Dona Terezinha, a senhora tem algum testemunho de fé para contar? É um testemunho assim que nem a minha mãe nunca ficou sabendo dessa graça, desse testemunho. Eu tinha 5 aninhos, eu caí, bati a cabeça. E Nossa Senhora levou no céu. Era um clarão que eu não vi o rosto dela. Mas uma criança de 5 anos, até hoje, eu recordo aquela visão, que é a coisa mais linda. Tinha anjos em volta dela. Então, aquilo para mim foi assim, o início de nunca perder a fé, nunca perder a confiança em Nossa Senhora. E a segunda graça maior, que foi um milagre. O meu filho eu tinha na época uns 10 anos, ele deu uma doença rara, uma bactéria. Entre 1000 pessoas, uma dá. Não sabe se vem pelo ar, onde que surge, mas ele deu. Aí todas as unhas dele caíram, dos pés, das mãos. Aquelas unhas caíram e não nasciam mais uma unha normal. Nasciam umas unhas muito pretas, tudo assim, cheio de nervuras. E os dedinhos dele sangravam muito. Ele ia na escola, sofreu até bullying por causa disso, né? Os cadernos ficavam todos cheios de sangue, porque rachava assim entre a pele. E aí teve que afastar da escola. Na época eu estudava no Elias de Moraes, aqui no Vila Nova. Ele teve afastado da escola por causa desse problema. E aquela bactéria foi tomando conta de todo o corpo dele, sabe? Passou para a cabeça, os cabelos caíram, os cílios debaixo dos bracinhos dele, sabe? E foi virando aquela lepra, né? Eu nunca perdi a esperança, porque Nossa Senhora sempre ela caminhou comigo desde criança, né? E na certeza que ela caminha com todos nós que acreditamos, né, nas bênçãos, nas graças dela. E aí, um dia o Santíssimo exposto, eu peguei, não foi aqui na Nossa Senhora do Carmo, eu olhei para Jesus, né, e pedi a cura para ele. Naquele momento, naquela noite, eu pedi a cura, que ele curasse meu filho, tirasse ele daquela situação. Aí, o que aconteceu? Naquela noite, eu sonhei com a Nossa Senhora. Eu não fui digna de ver o rosto dela,
mas aquela veste muito linda, ela trazendo o meu filho e com as mãozinhas tudo assim, ó, com as unhas tudo curada, clarinhas, as unhas dele clarinha, e ela caminhando com o meu filho, e ela falou assim para mim, não chores mais. E ela me passou uma receita, lembro direitinho, vai na farmácia, compra a penicilina líquida, e era mais 2 componentes que ela mandou eu colocar junto, né? Tinha um pó lá, que eu não lembro mais assim, o nome mais, e vai passando nas unhas dele, nas enfermidades. Jeitinho que ela falou, eu acreditei, né? Fui lá, comprei penicilina, fiz o líquido e fui passando. E ele, nessa época, ele já fazia tratamento na medicina de Berlândia, e era um sofrimento. E eles não descobriram na medicina aquela enfermidade, fizeram vários exames, tiraram as unhas dele e mandava para fazer, para descobrir, nunca descobriram. Mas a cura estava ali, né, pela intercessão de Nossa Senhora em Jesus. E quando foi 3 meses, as unhas dele estavam todas curadas, clarinha, e hoje ele não tem sequela de nada no corpo, o corpo dele está limpinho, né? Isso já tem aí uns 25 anos que aconteceu isso, nunca mais ele teve problema, nada de saúde. E eu era muito assim também, devota de Nossa Senhora da Aparecida, né? Aí eu falei para Nossa Senhora da Aparecida que, né, se eu recebesse essa graça, né, e acontecesse tudo que aconteceu, eu peguei uma unha dele enorme, que era do dedão do pé, e escrevi a graça, e essa unha levei ele lá no santuário da Nossa Senhora da Aparecida, ele está lá, a unha com, né, o bilhetinho escrito da graça que recebi. Padre, qual que é o valor teológico dos testemunhos e de fé que são relacionados a Nossa Senhora? Veja, a igreja, ela vê com muito carinho e com muita profundidade todas essas experiências, os relatos, os testemunhos que muitas pessoas fazem de Nossa Senhora, alcançam graças. E a gente vê na história mariana, nas aparições, enfim, nas experiências e testemunhos, muita coisa bonita. Mas a igreja, ela é muito cuidadosa, é muito prudente, né? Nós estamos atentos sobre aquilo que o magistério, o Papa, os bispos dizem, porque são especialistas que estão estudando, né, todos esses textos. Agora, recentemente, eu li um livro muito interessante, Santo Canônico, que é um italiano, que é o Mariólogo, coisas belíssimas de Nossa Senhora. Mas é interessante, as devoções, elas não podem contradizer aquilo que já foi revelado na palavra de Deus, sobretudo o Antigo e o Novo Testamento. A gente tem que ter muito cuidado para que a devoção não seja um capítulo à parte, né, de toda a nossa vida do cristianismo. Prudentemente, o magistério da Igreja, há mais de 60 anos atrás, ele coloca a figura de Maria inserido dentro da Igreja, né, no capítulo 8º da Lumen Gentium, que é um texto sobre a eclesiologia, né? Ou seja, eclesiologia é o estudo da igreja. Então, uma igreja, ela recebe Maria como mãe, mãe de Deus, mãe da igreja, e ao longo de todo o ano litúrgico, nós vamos ter muitas oportunidades, né, de nós lembrarmos da mãe de Deus, mas sempre voltada para o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, seja Antigo Testamento, com as profecias, e o Novo Testamento, elas sempre revelam, né, a figura de Maria, muitas vezes de maneira até um pouco oculta, porque na palavra de Deus fala muito pouco de Nossa Senhora, de modo assim direto, mas nas entrelinhas a gente vê a presença de Maria praticamente em toda a Sagrada Escritura, né? Porque Maria, ela é a via de acesso ao cristianismo. Portanto, é preciso ter assim, muita prudência
quando a gente ouve relatos, é importante nós realmente, né, refletirmos, analisarmos, mas também ter a humildade de ouvir o magistério da igreja, quando o magistério da igreja vai dizer este relato, essa experiência, como aconteceu em Guadalupe, quando aconteceu aqui no Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, como aconteceu em Fátima, né, de modo especial, que é a devoção nossa aqui, né, caminhando com Maria, mas, sobretudo, nessa perspectiva de Fátima, da revelação que nós tivemos, né, os 3 pastorinhos, e ali nós percebemos a grandeza desse Deus que vem ao nosso encontro, e a figura de Maria nos leva, mais uma vez e sempre, né, em toda a história, a voltar o nosso olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente não pode esquecer do grande devoto a Nossa Senhora, que foi o Papa São João Paulo II, inclusive até acrescentou, né, os mistérios luminosos, justamente para que nós possamos contemplar Jesus através do olhar mariano. É muito bonito quando o Papa São João Paulo II, ele coloca no texto um livrinho bem pequenininho, né, que você pode ler assim de uma maneira bem rápida, né? Um dia você consegue ler esse livro muito pequenininho, umas 30, 40 páginas no máximo. E mostra assim um itinerário muito bonito em que nós podemos sim desenvolver, né, essa devoção à Nossa Senhora, mas sempre lembrando que ela nos leva a Cristo. Não é uma devoção isolada, mas é algo que nos leva a Cristo. Não contradiz, não acrescenta, mas nos faz compreender a revelação de Deus na Sagrada Escritura, mas também no tempo presente. Maria tem muita coisa para nos dizer e ela nos diz muito através das nossas orações. Muito bem. Até aqui ouvimos quem é Nossa Senhora para nós, como sua presença se manifesta em testemunhos de fé. Agora, queremos trazer essa experiência para o nosso dia a dia, para aquilo que vivemos dentro da nossa casa, no trabalho, na família e na comunidade. A verdadeira devoção mariana não se limita a momentos específicos, mas se traduz em atitudes concretas, na humildade, na escuta, na confiança em Deus e no amor ao próximo. Viver Maria no cotidiano é permitir que essas virtudes moldem nossas escolhas e nossa maneira de amar. Marlene, na sua missão de anunciar a palavra, como você orienta jovens e adultos a viverem no dia a dia as virtudes de Maria, como a humildade, né? A escuta, a confiança a Deus e nas relações familiares, no trabalho e na comunidade? Primeiro, conhecer Maria. E vou conhecer Maria através da própria palavra. Eu sempre falo de Lucas, né? O Magnífico. O Magnífico é um caminho que nos leva a buscar Deus e exaltar Deus. Então, a devoção do terço, do Santo Rosário. Porque o Santo Rosário é muito mais do que rezar apenas um terço, porque vai contemplar todo o mistério da vida de Jesus, através das Ave-Marias. E as Ave-Marias nos levam novamente à palavra de Deus, que é o sim de Maria, né? A saudação do anjo, Ave Maria. E nos mostra também o serviço, né? Servir, sempre. Porque Maria serviu sempre. Ela serviu a começar pela sua prima Santa Isabel. Ela ouve o anúncio, ela disse sim e foi servir Isabel. Ficou cuidando dela 3 meses, lavando, passando, cozinhando, dando carinho, a atenção que Isabel precisava. E ela, terminando o serviço, voltou para casa, ou seja, ela voltou para os seus, no sentido de também mostrar para nós que nós sempre temos que voltar para a nossa casa. Qual é a nossa casa? Deus, a casa de Deus.
A nossa casa, o interior, o nosso coração. Então, Maria voltou para casa. E eu falo para as crianças, né? Eu já fui catequista há muitos anos, né? A gente sempre buscar na mãezinha, mãe do céu, ser obediente, obedecer a sua própria mãe, seguir os passos de Nossa Senhora. Porque Maria, ela guardava todas as coisas no coração. Assim, falar com o jovem. Buscar em Maria a força necessária para eles vivenciarem o seu cotidiano. O jovem vive muito conflito. Eles têm muitos desafios. Mas que os desafios não os tirem de Deus. Os desafios que os jovens vão viver, eles buscar força em Maria. Porque Maria era uma jovenzinha quando o anjo anunciou para ela. Ela era uma menina, uma jovem. E ela disse sim. E como está sendo o sim de cada jovem? Então, eles levaram a pensar que eles podem mudar a vida deles buscando, através de Maria, os adultos e os idosos. Os adultos, porque muitas das vezes a gente orienta assim, olha, busque na oração, busque na leitura da palavra, medite, ore para Maria. Cada imagem de Maria, a gente vê uma ternura. Eu gosto muito de ver Maria no Calvário, eu gosto muito de ver a Nossa Senhora das Dores, aquelas espadas. O que quer dizer aquilo assim? Ela, diante do sofrimento, fala para o jovem, fala para o adulto, para o idoso. Diante do sofrimento, é entregue, apresenta para Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. Então, Maria é essa condução que nos leva até Deus. Porque a missão dela é levar nós até Jesus. E o que Maria pede? Fazer tudo o que eu disser, perdoe e ame. Faça aquilo que Jesus, a missão de Jesus. Então, ela sempre está apontando e nos chamando. E eu, como missionária, né? Eu, como da palavra, eu busco orientar, buscar através da devoção, nas orações, nas leituras. Tem muita leitura boa, mesmo para jovem, né? Que apresenta Maria, apresenta a vontade de Deus. Oração. Qual oração mariana você considera fundamental na sua vida cristã? Ave Maria. Eu rezo ela a todo tempo, em todo momento. Se eu estou fazendo comida, a senhora me ajuda aqui, ó, eu rezo a Ave Maria. Se eu estou fazendo grande quantidade, Wanda me ajuda no tempero, né? Se eu estou lavando uma roupa, se eu estou passando roupa, quando eu estou passando roupa, aí que eu rezo a Ave Maria. E o que eu vou apresentando as situações para Nossa Senhora. Então, seja financeira, seja de relacionamento, seja de saúde, sempre Ave Maria. E você sempre tem uma resposta dela. Ela sempre te responde. Sempre. Eu tenho que ficar na escuta, né? Atenta para os sinais de Maria. Celso, quais as práticas simples o senhor recomenda para manter a vida de devoção na rotina, no dia a dia? Olha, aqui na nossa paróquia nós temos um momento muito importante, todas as terças-feiras, o Terço dos Homens. É um momento tão importante na vida do ser humano, na vida do homem, porque eu sempre falo, o homem quando ajoelha para rezar, estremece as estruturas do céu, porque é difícil um homem estar na hora pegar e começar a rezar. E depois que começa também, aí vai longe. Então, aqui no Texto dos Homens, são vários testemunhos que as pessoas me procuram, Celso. Depois que eu comecei a rezar o texto com vocês aí, minha vida mudou totalmente. Minha convivência em casa, com minha esposa, com os filhos. Teve um motorista que falou assim, olha, quando esse texto de vocês me mudou totalmente. Passei a ter mais paciência, mais caridade com as pessoas. Então, é a oração do texto, igual a Marlene falou, gente. É rezando sempre a Ave Maria, Santa Maria,
pedindo a intercessão dela, né? Em casa, a gente reza o texto todos os dias, eu e minha esposa. A gente sabe a importância que é rezar o texto. Na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente reza o rosário. Quando é quaresma, a gente reza a quaresma toda, o rosário. Então, a gente vê a importância da oração na nossa vida. Dona Terezinha, e para a senhora, qual que é as ações que a senhora tem no dia a dia que ajuda a fortalecer essa fé? Essa fé em Maria, que me ajuda a fortalecer cada dia mais, esse trabalho que eu faço com o Movimento Mãe Rainha, né? Que são 390 famílias que recebem a capelinha, porque são 13 capelinhas, cada capela são 30 famílias, né? Isso mesmo, né? Então, eu sou muito agraciada, onde essas 390 famílias recebem a mãe peregrina, né? A visita dela com seu filho nos braços, essa caminhada de Maria nessas famílias, e ali, muitas das vezes, evita de muitas bebedeiras, né? Naquele dia que a mãe rainha está ali na visita, de drogas, né? Quantas pessoas já deram os testemunhos da visita da mãe peregrina, né, nos seus lares, e quando assim, vez acontece de atrasar, né, 2 dias, e eu como coordenadora que tenho que resolver, ir atrás, organizar, né, para dar tudo certo, e sempre dá tudo certo, porque onde Maria passa na frente, nada dá errado, sempre ela, né, ela controla tudo e dá tudo certo. Vez a gente, a norma assim, é de ficar 24 horas a visita, né? Chega às 6 horas da tarde e sai no outro dia esse horário para outra família. Às vezes ela pode adiantar, pode atrasar, né? Mas quando vezes acontece de uma pessoa descuidar e atrasar, eu vou, né, nessas famílias, você, né, por amor a Maria, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Deus fala também, né, que ele não quer muitos filhos que não obedecem, ele quer talvez só um filho que obedece a ele, ele quer qualidade. Então, você vai ficar só à noite com a capelinha e a outra vizinha vai ficar só durante o dia, e elas concordam e dá tudo certo, para a honra e glória de Jesus e Maria. Que bom, tudo dá certo. Padre Glauter, me fala aqui, muitas pessoas têm dificuldade de rezar no dia a dia. Como que Maria pode ajudar nessa caminhada espiritual? Bem, é claro que a oração é sempre um diálogo com Deus. E quando as pessoas estão voltadas mais para o mundo, sente dificuldade de iniciar esse diálogo. Quanto mais nós compreendemos o valor da oração e experimentamos a oração no dia a dia, mais nós vamos penetrando, né, de maneira profunda na experiência dessa proximidade com Deus, com Nossa Senhora, é claro, e vamos sentindo como a oração ela transforma a nossa vida. Se nós olharmos a Sagrada Escritura, o livro dos Salmos no Antigo Testamento é o livro, realmente, que todos nós, cristãos, devemos rezar sempre, são 150 salmos. E em substituição de 150 salmos, quando as pessoas realmente tinham dificuldade de ter acesso aos salmos, rezavam então, né, a 150 Ave Maria, né, o terço agora no Rosário. Nós agora com mais os mistérios luminosos, de fato essa matemática então já é diferenciada, né? Mas nós entendemos o seguinte, que a oração do terço, a oração mariana, não é uma oração de multiplicação de palavras. Às vezes a gente encontra pessoas até fora do catolicismo que fazem essa crítica. Mas a oração do rosário, do terço, é uma oração de repetição daquilo que tem sentido na nossa vida, baseado na Sagrada Escritura e também baseado na grande necessidade que cada ser humano tem de encontrar em Cristo o autor da nossa vida e, sobretudo, da nossa salvação. Vocês pegarem, por exemplo, a primeira parte da Ave Maria, vai justamente trazer para a nossa memória que Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio realmente para nos salvar. E na segunda parte,
Maria, como intercessora de toda a igreja, pede que nós realmente, né, rezemos para que os nossos pecados sejam dizimados. Jesus Cristo veio justamente para isso, para nos redimir, né, de todo o pecado. E todo aquele que se aproxima de Maria, claro, aproxima também de seu filho Jesus e vai se afastando gradativamente a vida de pecado. Daqui a pouco já não tem mais o pecado deliberado. Quando as pessoas trazem para a mente, para o coração e rezam sem cessar, orais sem cessar, Jesus Cristo pedia que nós dediquemos sempre, né, a oração. E quanto mais nós rezamos, mais nós nos aproximamos de Jesus e a gente vê como que a oração do texto transforma a vida das pessoas. Tem pessoas que dão testemunho que acordam 4 horas da madrugada para rezar o texto, mas eu percebo que há uma diferença entre as pessoas que rezam e as pessoas que não rezam. A pessoa é mais antenada, é uma pessoa mais espiritual, né? Não é uma pessoa carnal, não é uma pessoa voltada para as coisas do mundo. E quanto mais nós voltamos para Deus, o pecado vai ficando de lado, né? E nós vamos crescendo na amizade com Deus, né? E quem reza se salva. Então, a oração mariana é uma oração simples, mas profunda, porque justamente nos leva para Deus. Deus gosta das coisas simples. Ele quer pureza, ele quer vida de santidade. E Maria é tudo isso, né? Maria é mãe, ela é virgem, modelo de pureza, obediente e também intercessora. Então, acredito que a devoção a Nossa Senhora e o carinho que cada um de nós temos para com Nossa Senhora nos aproxima sempre de Jesus e os nossos objetivos são alcançados. Que não é simplesmente receber as graças, que é muito bom receber as graças, mas estar sempre atenta para fazer esse itinerário, né? Essa caminhada. Portanto, então, a nossa iniciativa aqui do podcast é justamente caminhar com Maria, né? Que Maria esteja caminhando conosco, mas também que nós permitamos que ela seja a nossa fiel companheira nas nossas empresas espirituais e temporais. Maria está sempre nos ajudando para nós cumprirmos a nossa missão. Muito bem. Depois de refletirmos sobre Maria na fé pessoal, nos testemunhos e na vivência cotidiana, queremos olhar para a nossa paróquia e para a comunidade que caminha sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima. Vamos falar sobre Maria como caminho que nos une, que fortalece nossas ações pastorais e que inspira festas, novenas, procissões e, principalmente, o desejo de seguir crescendo como comunidade de fé. Marlene, a primeira pergunta é para a senhora. De que forma a devoção a Nossa Senhora pode fortalecer a vida comunitária da paróquia e despertar um espírito mais missionário entre os fiéis? É ter em Maria rezar no cotidiano, rezar no dia a dia. É Maria estando conosco em todas as situações de unidade na paróquia, unidade nas pastorais, nos movimentos. Estar junto com Maria. Porque quando a gente está junto com Maria, ela nos leva até Jesus. Então, a devoção, as festas, nós percebemos na realização das festas o quanto a espiritualidade ela aumenta, fica forte, porque estamos todos rezando, apresentando as necessidades da paróquia, das famílias, das pastorais, a mãe. E toda mãe cuida dos seus filhos. Então, quando a gente faz uma festa, como festa Louvor a Nossa Senhora, ou festa da Santa Aparecida, tivemos agora a festa da Sagrada Família, Maria presente. Quando diz, estava trabalhando, Maria estava lá. As pessoas estavam preparando os alimentos, Maria estava ali. Em todo, foi fazer compra. Então, assim, Maria participando na vida do cotidiano, no dia a dia da paróquia, no dia a dia da família, no seu dia a dia.
No meu dia a dia, eu apresento tudo para Nossa Senhora. Aquilo que eu tenho que fazer, eu apresento Nossa Senhora. Para estar aqui hoje, eu falei, Nossa Senhora, vamos. É sobre a senhora. O que eu vou falar? A senhora que vai me dizer, né? Por quê? Porque ela está presente no nosso cotidiano, no cotidiano da paróquia. Está fazendo o centro catequético. Quem que é a primeira a estar fazendo, ajudando? Nossa Senhora. Através, tocando no coração das pessoas para as doações, tocando no coração daqueles que estão realizando as tarefas, dando força para o nosso pároco para continuar, né? Porque é Maria, a mãe que cuida, porque chega no final do dia, todo mundo cansado. Aí Maria, a gente faz o quê? Descansa no colo de Maria e começa de novo. Celso, como que o senhor enxerga a importância das festas, das novenas, das procissões dedicadas a Nossa Senhora? Bom, a novena é uma preparação para uma festa ou solenidade, né? Ela é realizada como forma de intensificar o nosso pedido, né, para que Nossa Senhora interceda por seu Filho Jesus, pela aquela graça que nós estamos necessitando, né? E um pedido a Deus, né, seguindo a recomendação de Jesus, que é orar sem cessar. Então, a novena, já fala novena, são 9 dias, né, que é oração sem cessar, todos os dias a gente fazer a novena, né? Um ato de fé e devoção, onde pedimos que Nossa Senhora interceda por nós para alcançarmos as graças que precisamos. E é Jesus quem diz no Evangelho de Mateus, né? Pedi e vos será dado. Então, o próprio Jesus já nos fala, né? Nós precisamos pedir. Pedir e vos será dado. Batei e a porta será aberta. Buscais e achareis. Então, nós temos que rezar sempre. Na Ascensão, Jesus pediu aos apóstolos que permanecessem unidos em oração até que recebesse o Espírito Santo. O que ocorreu em Pentecostes 9 dias após Cristo subir ao céu. Quer dizer, 9, né? Já vem o próprio nome, já novena, né? A palavra de Deus fala que nós, e no Pentecostes, Nossa Senhora, os discípulos e os outros seguidores, estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Assim, devemos celebrar uma novena na mesma maneira que Maria, junto aos apóstolos, estavam juntos, unidos em oração. Certo? Agora, as festas são momentos de confraternização entre as famílias, né? Os devotos, né? E as procissões são para acertarmos o passo com o nosso Senhor. Então, através das procissões, a gente vai rezando, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, e nós vamos acertando o nosso passo com os passos de Jesus. Muito bom esse olhar. Padre, olhando para a nossa paróquia, quais são os frutos que Nossa Senhora tem gerado na nossa comunidade? Veja, em primeiro lugar, a participação das pessoas. Mas eu fico ali, quando tenho a oportunidade de participar do Texto dos Homens, ali tem um livrinho, a gente sabe quantos vieram, né? Meu Deus, olha quantos homens estão aqui louvando a Deus, né? E cantando, né? E aquela animação. E é bonito também, é a participação, que muitas vezes as pessoas, quando vêm na celebração da missa, ficam ali parados e dão uma ideia assim de estar ali quieto e não se envolver. Mas quando é uma celebração bonita, e nós estamos resgatando esse ano, nas celebrações, das celebrações da missa participatória, isso é muito bonito, porque cada um tem uma função ali, né, na liturgia. Eu vejo isso também nos movimentos, sobretudo a mãe que reza pelos filhos, também no Texto dos Homens, quando às vezes é pequenos gestos simples, né, de ajoelhar, de levantar, de receber um manto, tudo isso tem uma simbologia muito grande, e essa participação traz ali, né, uma concentração muito grande.
E além da participação, né, orar sem cessar, dessa presença maciça, né, dos homens que rezam, também das mulheres que rezam na segunda-feira, eu vejo assim essa presença mesmo, né, de Maria como uma intercessora em todos os movimentos pastorais, renovação carismática, mãe rainha, momento de crescimento também, de valorização, todo esse aspecto da família, né? Família que reza unida, permanece unida. Então, nos próximos anos, quem sabe, trabalhar, estava falando com o Celso, resgatar justamente as festas na questão religiosa. E esse ano, não sei se vocês perceberam, com a comissão da matriz, as coisas fluíram melhor, né? Ou seja, grupos de pessoas que estavam ali, que desenvolveram todo um trabalho, estão desenvolvendo um trabalho muito bonito, para que as celebrações, né, e agora também os movimentos, a valorização de cada movimento, cada pastoral, e que cada um possa valorizar, né, a participação de todos, e com certeza a gente percebe isso no dia a dia, quanto é gratificante, né, criarmos essa identidade paroquial. Nós fazemos parte da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, todo o carinho, os 3 pastorinhos de Fátima, a profundidade que é a mensagem de Fátima, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão das guerras que estão acontecendo, está voltando, Rússia está voltando com toda a força, e o mundo inteiro, sobretudo as nações maiores, estão envolvidas aí em toda essa perspectiva bélica. E, de alguma maneira, nós estamos sendo massacrados, né? Silenciosamente, seja econômica, seja política. Nós estamos, e culturalmente, também afetados por essa espiral de guerra que está acontecendo. Então, quem sabe o Papa Leão está trabalhando muito essa ideia, né? De promover a verdadeira paz, que não seja uma voz apenas, mas que nós estejamos unidos a eles na oração, para que toda a igreja se volte a esse testemunho da vida de oração, para que a mão de Nossa Senhora possa pisar, sobretudo na pessoa dos grandes líderes das nações, para que possam reencontrar a paz. E que essa paz seja, em primeiro lugar, vivida e celebrada na nossa paróquia, né? E a todos que este vídeo possa chegar também, que cada um faça a sua parte, rezando, desenvolvendo um carinho especial, devoção especial por Nossa Senhora, Rainha da Paz, para que o mundo possa realmente viver mais humano, mais íntegro, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco, uma fraternidade e amizade social, onde respeitamos as diferentes pessoas que têm um credo diferente, professa de modo diferente, mas o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Deus, Pai de todo, Criador de todas as coisas, e que nos chama à unidade. Então, Maria é para nós também um instrumento de comunhão, instrumento de unidade. E chegamos ao final do primeiro episódio Caminhando com Fátima. Foi uma alegria tê-los conosco. Que bom que vocês participaram conosco. Quero agradecer então a apresentação de Camila Campoia, falou muito bonito para nós hoje nesse primeiro episódio. O senhor Celso, muito obrigado, Celso, Marlene, muito obrigado, que Deus abençoe. Também a dona Terezinha, obrigado. Também, que está aqui atrás de nós, a nossa coordenadora da pastoral, que está aqui nos acompanhando, né, a Rose. Também o Sérgio, com a digníssima esposa, muito obrigado a todos. E que Deus nos abençoe sempre. Que Nossa Senhora possa interceder por cada um de vocês, por todos nós, nesse trabalho bonito que nós queremos continuar. Que Deus nos dê muita graça para tocar muitos corações. Obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio com alguém especial. Assim, juntos, continuamos espalhando a fé e fortalecendo a nossa comunidade. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!